Você sabia que o São Paulo se tornou apenas o quarto clube brasileiro a ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão de receita numa temporada? Tricolor conseguiu se juntar a Flamengo, Palmeiras e Corinthians em 2025. São Paulo está divulgando os primeiros números da temporada passada e dá para contar que a receita tricolor em 2025 foi de R$ 1 bilhão e 85 milhões. Resultado bem interessante para um time que não tem conseguido ser extremamente competitivo do ponto de vista esportivo. Busca por títulos, campeonatos, esse tipo de coisa. Apesar da dificuldade esportiva, o São Paulo vem se consolidando como o quarto clube mais rentável do nosso país. Quero lembrar que o São Paulo vem numa escadinha, né? Em 2023, o time havia arrecadado R$ 666 milhões. Em 2024, R$ 968 milhões, um acréscimo de mais de R$ 100 milhões em 2025 para esse registro de R$ 1 bilhão e 85 milhões. São Paulo também conseguiu reduzir suas dívidas de R$ 900 milhões para R$ 860 milhões. Houve ainda um superávit, números construídos na era Júlio Casares, que acabou caindo poucas semanas depois do fim de 2025, por conta de alguns escândalos, entre eles a venda clandestina de camarotes que envolviam sua ex-esposa Mara Casares. Para completar, só contar que o São Paulo projeta para 2026 uma arrecadação de R$ 932 milhões. Esse número pode ser aumentado se o São Paulo conseguir vender jogadores para o exterior. Olha, o São Paulo só entra em campo amanhã, mas quem entrou em campo ontem foi o Roger Machado, apresentado no São Paulo num clima completamente de rejeição a ele. Ele até gravou um vídeo antes, que até é um negócio meio tocante, porque ele quase que implora pelo apoio da torcida. Fala, eu sei que onde eu tô chegando, estamos juntos, as vitórias vão fazer eu conquistar vocês e tal. E depois ele deu algumas declarações ao lado do Rui Costa, que é o artífice da saída do Crespo e a chegada dele. Vamos ouvir. E aqui eu encontrei um terreno muito fértil e um grupo de jogadores com uma vontade absurda de fazer história nesse lugar. E uma das primeiras falas que eu tive com os atletas na apresentação com eles agora à tarde foi justamente que a gente tenha o dever, né, de manter a chama sempre acesa da conquista de títulos. Um clube grande precisa sempre olhar para o primeiro lugar. E eu encontrei atletas muito disponíveis, né, e sedentos, né, de aprendizado que os leve a grandes vitórias. Agora, como recuperar, né, esse início, né, de pressão, né, em função da saída do anterior treinador, né, e recuperar conquistar a confiança do treinador com muito trabalho. Na vida toda a gente chega de alguma certa, uns mais prestigiados, outros menos, né? Mas todos vão conquistar a confiança do torcedor com muito trabalho e com os resultados. Aí, então, o Danilo, o Roger Machado na chegada, evidentemente foi perguntado, você está vendo, né, a reação contrária à sua chegada? E ele tentou explicar, olha, só com trabalho e tal. Eu diria que não é só com trabalho, ele vai ter que ganhar. Ele pode trabalhar 24 horas por dia, mas a rejeição é muito grande. Vai precisar vencer. Eu também, ontem o Rui Costa tentou de novo explicar, né? Ontem eu falei para vocês que nada tinha me convencido até agora, e a entrevista do Rui Costa segue sem me convencer de que foi uma decisão correta. Acrescento aí que o São Paulo, se tivesse definido isso, poderia ter decidido a demissão do Crespo lá atrás, teria ganhado tempo para o Roger trabalhar para enfrentar a Chapecoense. E eu concordo com você, ele, embora seja o menos culpado, é o que está com o nome lá a prêmio, na bandeja. Quando teve o São Paulo ontem, anunciou com esse vídeo do Roger ajoelhado pedindo para que a galera o apoie. Eu fui ler os comentários e muita gente xingando o Roger como se ele fosse o culpado, como se ele tivesse decidido que o Crespo ia ser demitido. Eu acho que o Roger, ele não tem lá um grande trabalho. Eu entendo a desconfiança em relação ao nome dele, porque realmente ele não tem
um currículo que você vai olhar e falar, não, ele vai chegar aqui para resolver, mas ao mesmo tempo ele não é o principal culpado dessa crise que foi inventada, criada pela própria diretoria do São Paulo. E é o que você falou, ou vence, ou ele vai ser xingado. Eu acho até que em uma eventual derrota do São Paulo, uma pessoa que não estaria na linha de frente ali de protestos da torcida que agora está é o Rui Costa, talvez o Rafinha, não sei como vai ser a reação da torcida do Morumbi numa crise, se vão xingar o Rui Costa e o Rafinha também, mas certamente eles não eram nomes que estavam na mira, até porque até agora há pouco todo mundo falava, nossa, o Casares saiu do São Paulo, o Rafinha chegou, o ambiente mudou, São Paulo conseguiu vencer, vice-líder do Campeonato Brasileiro. E agora, com essa saída do Crespo, que eu não vi nenhum torcedor do São Paulo em rede social comemorando a saída do Crespo, todos que eu vi lamentaram. Então agora a gente vai ter que ver como vai ser daqui para frente. Acho que esse primeiro compromisso do Roger é teoricamente mais tranquilo, pegando a Chapecoense, mas depois, daqui uma semana, tem São Paulo e Palmeiras já no Morumbi. Vai ser complicado. São 2 jogos fora depois, né? Chapecoense em casa, Bragantino e Atlético Mineiro fora e o clássico contra o Palmeiras. Na coletiva lá, o Rui Costa apareceu, ainda bem, né? Porque afinal foi ele que fez a demissão, então ele estava lá para responder todas as perguntas, pelo menos isso. Os tempos do Casares, o Casares ia lá e falava, tá aqui o jogador, tchau. Não falava com ninguém. Pirulitava. Pelo menos ele estava lá ontem. O que deu para entender, Casão, é que o que deu para extrair é que o Rui Costa, o Rafinha e até o presidente de São Paulo, o Harry Macis, eles têm até o fim do ano. Tanto que o contrato do Roger Machado também é até o fim do ano. E eles querem conquistar alguma coisa. E a pergunta que eu faço é se isso não é uma armadilha, porque assim, o que mudou? Com a presença do Roger Machado, o time vai passar a ser melhor do que é e vai poder conquistar alguma coisa? Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil? Então, olha só, eu gosto do Roger Machado como treinador, mas não gosto da situação que ele chegou no São Paulo. Ele chegou com um discurso obrigatório, né? Ele chegou lá, vamos lutar por título, o time grande precisa pensar no primeiro lugar, blá, 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 blá. Um discurso oposto do Crespo, que eu acho que o Crespo foi mal interpretado de propósito por algumas pessoas dentro do São Paulo. Foi mal interpretado de propósito. Porque quando ele fala, o nosso primeiro objetivo é 45 pontos. Ele não está falando que vai lutar para fugir do rebaixamento. Ele está falando que os objetivos de um campeonato... Pô, o Santos caiu faz 2 anos atrás, né? O Vasco já caiu algumas vezes, Atlético Mineiro, Corinthians, o Palmeiras, né? Só não caiu São Paulo e Flamengo até hoje. E eu acho que essa é a grande sombra que tem em cima do São Paulo. E esse discurso parece que não pode ser falado, porque não faz parte da nossa realidade, faz parte da realidade de todo time brasileiro. Deu errado no Campeonato Brasileiro, corre o risco de cair porque o campeonato é traiçoeiro. E ele vem... O Crespo veio de um campeonato ano passado, perdeu a vaga na Libertadores, entra não jogando bem no ano, de repente encaixa logo após a saída do Casares, saída do Belmonte, chegada do Rafinha, aquela aproximação dos jogadores, os jogadores se sentiram mais seguros, começou a jogar bem e está lá com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. Onde está o problema para você demitir o treinador? O problema foi ele falar que o primeiro objetivo é 45 pontos. O primeiro objetivo de todo mundo é não cair. Não importa, vai começar até o Flamengo, vai começar o campeonato. Gente, não pode dar nada errado, porque senão fica difícil. O segundo objetivo é uma vaga na Libertadores. E o terceiro objetivo é lutar pelo título. Você só vai saber esse terceiro objetivo lá na metade do campeonato, quando a coisa estiver andada, para ver como está o rendimento do seu time e quantos pontos você tem. Então o Crespo, na minha visão, ele tomou uma facada pelas costas. Na minha visão, puxaram o tapete dele. Na minha visão, foram traíras com o Crespo. Na minha visão. Eu não estou lá, não falo com ninguém de lá, não conheço as pessoas, mas não tenho contato. Para mim foi uma traição, uma trairagem com o Crespo. Aí, você vai e contrata o treinador. A torcida não quer por quê? Me explica qual é o motivo de uma reação de tanta rejeição com o Roger Machado. Se fosse um outro cara, teria essa rejeição? Qual é a culpa do Roger? Qual é o problema com o Roger? Sabe, ficar criticando e se posicionando contra sem uma explicação lógica,
gera desconfiança de outras coisas. Eu não quero chegar a esse ponto, porque isso aconteceu quando ele foi citado no Corinthians. Ele sofreu muitos ataques racistas quando ele foi citado para ir para o Corinthians. Eu não vi nada disso, eu não acompanho redes sociais, eu não estou falando que está acontecendo isso, eu não vi nada disso. Mas qual é o motivo da grande rejeição com o Roger? O que ele fez? Ele é mau caráter? Não. Pelo menos nunca demonstrou isso. É um cara que conversa bem, é um cara que tem história no futebol, parece ser um cara legal. Eu só joguei contra o Roger poucas vezes, nunca tive uma conversa assim com ele. Então, qual é o problema com o Roger? Agora, o que eu não gosto, o que eu não gostei dessa chegada do Roger foi ter o discurso obrigatório. Você tem um discurso obrigatório. Pô, eu tenho que falar que nós vamos jogar pelo título. Eu tenho que falar aquilo que eu penso que nós vamos ser campeão. Ele teve que entrar nessa também, porque o Rui Costa falou, não, aqui queremos ganhar e tal. Então, foi obrigatório. Até o fim do ano para ganhar, Mauro. Vai ganhar o Brasileiro, São Paulo? Pois é, né? Na verdade, assim, tudo isso é uma grande atrapalhada e uma demissão política, né? O melhor momento do Crespo no São Paulo, talvez a única herança do Júlio Casares do Belmonte, tenha sido o Crespo nesse momento que o time está na co-liderança do Campeonato Brasileiro e jogando melhor, né? Então é uma demissão que, como eu tenho dito, o São Paulo, ele na teoria, pelo menos, ele tem uma possibilidade de ser líder do campeonato amanhã. Se ele vence o Chapecoense, o Palmeiras não ganha do Vasco no Rio de Janeiro, o Vasco do Renato, ele pode ser líder isolado. Aí seria mais difícil você demitir um líder isolado. Então demite o co-líder, né? Já que ele tem segundo pelos critérios de desempate, já demite agora. E os argumentos são muito frágeis e acabou trazendo o Roger, com a escolha do diretor, né, me parece, também acho que é um exagero. Segunda escolha, né? Eles tentaram o Felipe, né? E sabiam que ele não ia conseguir, a gente até publicou aqui no blog semana passada que o Felipe não ia... É quase aquela impressão que falou, nós tentamos, mas protocolar, vamos dizer, para não dizer que nós não tentamos, o Rafinha jogou com ele no Flamengo, os dois se conhecem, né? Então ele dá uma ligada, só sabendo que vai ouvir um não, obrigado, para dizer que procurou, e aí vai no nome factível do momento, que seria o Roger, que eu acho que é uma escolha, imagino, mais do Rui, talvez, enfim, talvez tenha a participação do Rafinha, mas de uma forma ou de outra. Agora, é uma grande coincidência, né? O Rafinha chegar, aquele vídeo pirotécnico dele no vestiário gritando, né? Antes do jogo com o Grêmio, né? O time jogou bem, aí a rede social do São Paulo quase que atribui ao novo dirigente, jogador, os méritos pela vitória, uma boa atuação. Quando quem treina o time, escala, define a estratégia, faz as substituições, é o treinador. E aí depois ele espirra. Negócio bem esquisito. Do lado do Crespo, estou curioso para ouvir. Eu acho que provavelmente só vamos ouvi-lo quando ele for às TVs argentinas. É verdade. Quando ele voltar para Buenos Aires, eles vão chamá-lo para ir lá na Fox, na ESPN, na TIC, e aí ele vai falar para os caras lá mais à vontade. Vou dar todo o tempo e ele vai falar. E talvez nós tenhamos aí o outro lado da história. Exatamente. Imagino. Talvez não fale nada. E tem mais, né? A dívida quando ele voltou ao São Paulo era de mais ou menos 3 milhões de reais, né? Isso. Quando ele volta. Aí negociaram lá, fizeram uma composição para remunerar pelo nova passagem e pagar o que deviam. E agora parece que é 1,8, né? Isso. Então, se não pagar os 3 com mais 1,8, dá 4.800. Tá bom, né? Tá tudo bem o São Paulo, né? Tá pagando multa. Nadando dinheiro, né? Tá nadando dinheiro, tá tudo certo. Tem esse aspecto também, né? Exato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.